De hoje de Valeu a Pena Jogar trilogias. E a trilogia que eu vou analisar hoje por completo, óbvio que trazendo algumas curiosidades também, é a trilogia Mass Effect. Esse que é um game com elementos de RPG. Então se acomoda, relaxa, dessa vez pode pegar um lanchinho lá, porque o vídeo vai ser bem longo, eu acho que vai ser, e vem com o tio. Mass Effect é um game de ficção científica de ação com elementos de RPG, desenvolvido pela BioWare e distribuído pela Microsoft, lançado inicialmente para 360 em 2007 e em 2008 para PC. Então vamos lá para a história do game. No ano de 2148, os humanos estavam explorando todo o universo, e assim eles descobriram planetas que tinham fontes de riqueza, daí eles extraíam essas fontes. Se o planeta oferecesse condições de habitação, eles colonizavam os planetas. Em uma dessas explorações, eles encontraram ruínas do que seria uma raça alienígena com o nome de Proteans. Essa raça que já se encontrava extinta há mais de 50 mil anos, e nessas ruínas dos Proteans, eles encontraram informações valiosíssimas. Uma delas seria um Mass Relay que orbitava Plutão. Eu já vou explicar o que é Mass Relay. Com essas informações coletadas, os humanos retornaram para a Terra e passaram a estudá-las. E após compreendê-las, a tecnologia humana avançou 1000 anos, cara. Agora que eles estavam evoluídos e com mais segurança, os humanos começaram a enviar sondas naquele Mass Relay próximo a Plutão, para tentar entender o que era aquilo e tal. Os humanos acreditavam, supunhetavam que seria um satélite dos Proteans. Mas as sondas que eles estavam enviando não tinham resultado satisfatório e eles decidiram enviar uma equipe até lá. Quando a equipe se aproximou do Mass Relay, ele se ativou e teletransportou toda essa equipe para 36 anos-luz da Terra em apenas um segundo. Daí os humanos compreenderam que esse tal Mass Relay era uma espécie de máquina de teletransporte. E existiam várias delas espalhadas por todas as galáxias próximas. Era como se fosse um ponto de ônibus que conectava, entendeu? E obviamente que os humanos viram isso e decidiram utilizar essa tecnologia para poder explorar ainda mais o universo. Em uma dessas explorações, os humanos são rastreados por outra raça conhecida como Turians. Essa que seria uma raça de origem militar altamente treinados. Os Turians, eles viram o que os humanos estavam fazendo, invadindo outras galáxias. Eles não estavam atacando ninguém, mas eles temiam o pior e resolveram atacar os humanos. Essa foi a primeira vez que os humanos tiveram um contato real com ETs. A guerra entre os humanos e os Turians se chamou de a Guerra do Primeiro Contato. A guerra não durou muito tempo não, e surgiu uma espécie de conselho intergaláctico e pôs um fim nessa guerrinha. Daí caiu a ficha dos humanos, que existiam ainda mais formas de vida espalhadas por todo o universo. Após o acordo de paz, os humanos são apresentados à Citadel, que é uma cidade que seria a capital de todas as galáxias. Todas as raças, ou quase todas as raças, se encontravam nessa cidade. Uma das raças que a gente pode encontrar em Citadel é a raça Asari. É uma raça muito inteligente, capaz de viver 1000 anos. São fundadoras do conselho. É uma raça composta por fêmeas, que são as mulheres azuis. Eu comeria uma mulher azul, e você? As Asaris se reproduzem praticamente com qualquer outra raça, porque o sexo com elas vai além do físico, é uma coisa mental. Porém, elas são capazes de gerar apenas fêmeas Asaris, que essas puxam algumas características do pai. Elas normalmente têm a cor azul, assim, clarinho, mas você pode encontrar umas Asaris de um azul escuro, roxo, ou até mesmo meio esverdeadas, com umas manchas na pele. Essa coloração depende muito do papaizinho delas, e também interfere na personalidade delas e tal. Outra forma de vida que você encontra em Citadel são os Salarians, que é a raça nerd dos aliens. Eles são magrelos, altos, falam, pensam e agem muito rápido. Eles acham que todas as raças, incluindo as próprias Asaris, são burras perto deles. E ao contrário dos Asaris, eles vivem muito pouco, eles vivem apenas 40 anos. E eles também têm um representante no conselho. Tem a raça Volus ou Volus, são os baixinhos e gordinhos. É uma raça comerciante, dono de lojas, bancos, e a maioria deles é bem de vida. Foram os criadores da moeda universal, chamada de credits ou créditos, né? Eles usam umas máscaras e falam como se fosse Darth Vader. Eles têm aquela respiração de intervalo, então eles falam alguma coisa e faz... E aí fala de novo. Todo o ar de qualquer planeta é tóxico para eles, por isso que eles usam essas máscaras. E claro, tem os Turians também. Assim como os humanos, eles foram os últimos a habitar a Citadel. Porém, como a natureza militar deles é de bastante valor, eles foram encarregados como a polícia, como a segurança de Citadel, e ganharam um representante no conselho bem rapidamente. Tudo isso que eu disse é a história do game, mas é antes do jogo realmente começar.
Você pode conferir tudo que eu falei, eu não estou inventando não. Você pode conferir no codex do game. Isso já vale para os 3 jogos que eu vou falar. Assim eu não vou precisar repetir, né? No codex você encontra informações de todas as raças e histórias do game. Isso só contribui para o seu entendimento da história. Então o tio não está inventando nada. Isso aparece no game, basta você ler. Enfim, a gente joga com o comandante Shepard da nave Normandy. O conselho está pensando, o conselho, né, do Salarian, do Turian e da Asari estão pensando em recrutar Shepard como um novo espectro. Os espectros são uma força de elite que só responde ao próprio conselho. É tipo a polícia mega foda das galáxias, entendeu? Onde você for e falar que você é um espectro, putz, você é o cara. Mas antes de continuar falando da história agora do Shepard, né? Na verdade o sobrenome do personagem é Shepard, o nome dele é você que cria no seu personagem. Na customização a gente pode escolher o sexo do Shepard, pode ser homem ou mulher, customizando assim a aparência. Já existe um Shepard homem e um Shepard mulher padrão do jogo. Se você não quiser customizar a aparência física, tem um padrão já lá para ser escolhido. A customização do game é muito simples, mudando apenas o rosto. As características de corpo não pode ser mexidas, tipo a altura, gordo, forte, não tem nada disso em nenhum dos 3 games. A voz também não dá para alterar. A customização no primeiro game, na verdade, é a mais simples, né? Obviamente. Eu tentei me fazer na época, ficou uma bosta, o cara ficou vesgo. Você pode até tentar, cara, se fazer no game, mas não vai ficar parecido. Porque se ficar parecido, cara, você é feio demais. Se conseguir fazer um bicho, o bonequinho do Mass Effect ficar igual você, putz, tu é feio pra caralho, velho. No caso das mulheres, não, eu dou meus parabéns, porque as mulheres do Mass Effect são gata pra caralho. Se ficou parecida, minha querida Libélula, você é bonita sim. Mas não é a customização física que chama atenção no jogo, os atributos faciais do personagem que chamam a atenção. Primeiro, é a escolha da classe que seu personagem vai ser. Game escolha mesmo de RPG sempre tem a escolha de classe. Você pode ser soldado, engenheiro, infiltrator, vanguard, adept e sentinela. O soldado, ele é especialista em combate, não precisa nem dizer, né? Ele tem HP maior, shield maior, ele é capaz de lidar com armas mais pesadas, armadura mais pesada. É tipo um guerreiro de qualquer RPG, e essa é a classe que o tio Zangado escolheu. O infiltrator são especialistas em pistolas e rifles com conhecimento de eletrônica também. É tipo uma combinação de soldado e engenheiro. É bom nos dois, mas não é excelente em nenhum, até porque se fosse excelente em algum, seria irregular, né, o balanço das classes. Engenheiros são capazes de hackear e consertar equipamentos. Os adeptos utilizam ataques bióticos, que pode ser vulgarmente chamado de magias. Até parece, né, uma força psíquica de Jedi, também serve, mas em termos mais rústicos é como se fossem magos. Mas o que eles lançam não é magia, velho, pelo amor de Deus. É só pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Os Vanguards são uma mistura de soldados com adepts. Ao mesmo tempo que manipulam armas pesadas, usam ataques bióticos. E os Sentinelas são uma mistura de engenheiros e adepts. Zangado, qual que é a melhor classe? Não existe nenhuma classe melhor do que a outra. Basta você jogar com elas e ver qual que você se adapta melhor. Nos 3 Mass Effects, cara, o game te oferece a oportunidade de mudar de classe. Ele sempre te dá a oportunidade de resetar, mudar de classe, ou resetar os seus pontos para redistribuir novamente. Porque o game é de level, você ganha XP, distribuindo assim pontos pro seu personagem e pros seus companheiros. O tio Zangado foi soldado nos 3 games e ponto final. Haverão momentos no game que a sua classe interfere no seu desempenho da missão. Isso acontece só no primeiro Mass Effect. Às vezes é necessário hackear alguma informação. Se você não tem essa habilidade, esse XP e essa informação será perdido, você não vai ter. Outra coisa que é muito fora na customização é você poder escolher sua história, o seu passado, de onde você veio. Você também pode escolher o que aconteceu depois que você cresceu. O nome do meu personagem é Zangief Shepard, ele pertence à classe soldado, ele é nascido em uma colônia da Terra e se tornou um soldado fodão e comedor. Comedor, Zangado, vocês vão ver na análise do Mass Effect 2 o tanto que o Zangief Shepard é comedor. Sobre você escolher seu passado, isso aparece em alguns diálogos, alguém citando e tal. Tem influência em apenas uma side mission em todo o game. Fora isso, o seu passado não tem tanta influência. É apenas citado nos 3 games, sempre numa forma de lembrança. Mas é massa, cara. Voltando para a história do Shepard, ele estava sendo cotado pelo conselho para se tornar um espectro, lembra? Beleza. Você não vai chegar lá e evoluir tipo Pokémon de Shepard para espectro. Não vai rolar esse tipo de coisa. Você vai ter que passar por umas aprovações antes.
você vai ser testado. E o seu teste é uma missão. Você tem que ir para Eden Prime, onde tem um artefato Protean, que precisa ser resgatado. Um espectro Turian, chamado de Nihilus, vai te acompanhar, com uma canetinha vermelha na mão, dando notinha, né? Tô zoando. Ele te segue para te avaliar mesmo, o seu desempenho. Lá, você vai encontrar dois personagens que vão fazer parte do seu grupo, da sua party, que é a Ashley Williams e o Kaidan Alenko, ambos humanos. Quando eu for falar sobre esquadrão, sobre party, eu vou entrar no detalhe sobre eles, mas agora, continuando na história. E chegando lá, fora a Ashley e o Kaidan que você vai encontrar um outro personagem, que é o Seiren, que é um outro Turian espectro, só que ele é o espectro dos espectros, tá ligado? A fodidice de Seiren é visível, cara. Ele é o cara admirado e respeitado por todos. Eu só sei que do nada o Seiren mata o Nihilus e foge com seu exército de Gets. Também vou falar sobre os Gets mais pra frente. Shepard tenta persegui-lo, não consegue, daí ele vai em busca do artefato, ele tem que concluir a missão, né? Quando ele encontra o artefato e vai tocar, o artefato manda uma mensagem na cabeça do Shepard, que vai dar umas visões pra ele durante todo o game e estoura, do nada. Agora pense que maravilha. O Shepard chega de volta com o resultado da missão. O que aconteceu? O professor que estava avaliando morreu, o artefato quebrou e o Shepard ainda fala que o herói dos espectros é um traidor, cara, e foi ele que matou o Nihilus. Todo mundo vai olhar, é mesmo? Quem que vai acreditar, cara? Ninguém vai acreditar. Daí o game passa a girar em torno do Shepard, provar pra todos que ele estava dizendo a verdade, e se inicia uma caça a Seiren. A história de Mass Effect é rica demais, é fantástica. Tudo é contado como se fosse um filme e não tem humildade para os detalhes. Além do que você vê e ouve nas cutscenes, tem os codecs, que foi uma coisa que eu citei para vocês no início do vídeo. O enredo do jogo, para mim, é o ponto mais forte do primeiro game. No game você é capaz de andar em party com mais dois companheiros. Esses companheiros você vai conhecendo no decorrer do game e eles vão se aliando a você. Como todo bom e velho RPG, você vai conhecendo pessoas no caminho e essas pessoas vão se aliando a você. Inicialmente a gente conhece a Ashley e o Kaidan. A Ashley é uma soldada humana que serviu na Aliança de Sistemas como a chefe da divisão da artilharia Frontier 2 em Eden Prime. E mais tarde ela acabou entrando pro esquadrão do Shepard após o ataque dos Gets em Eden Prime, né? A Ashley, cara, ela é muito chata, ela tem um preconceito forte contra outras raças. Quando eu digo outras raças, é de ET, tá? O que realmente te faz tolerar ela é que ela tem alguns motivos fortes pra ter esse preconceito. Ela não é apenas uma babaca que odeia por odiar, entendeu? Ela tem os motivos dela, mesmo que eu não aceite, eu compreendo. Sobre os companheiros, cara, eu vou citar todos eles, só que bem conceitualmente quem são eles. O motivo de eu não ser detalhista sobre eles é porque se eu citar tudo sobre eles, vocês não vão ser estimulados a conversar com eles, porque vocês já vão saber tudo que eles têm para falar. O outro integrante da party que você vai conhecer é o Kaidan, né? Ele é um sentinela humano, fuzileiro naval da Aliança de Sistemas. Kaidan é um biótico com fios e implantes controversos instalados no seu corpo. Esses implantes são famosos porque causam danos gravíssimos neurológicos. Kaidan é um exemplo clássico de cara legal. Sabe aquele cara que não incomoda ninguém, e apesar de todos os problemas que o cara enfrenta, ele não fica de mimimi? Ele realmente é um cara admirável e um grande amigo. Às vezes fica um sentimento de desconfiança no ar por parte do Kaidan, mas isso não é muito profundo, isso é mais explorado quando o seu personagem Shepard é uma mulher. O outro integrante que você vai encontrar também é o Garrus. Como você já deve ter percebido pela foto que eu coloquei, ele é da raça Turian. Ele fazia parte da divisão CSEC de investigação, ele estava envolvido com uma investigação sobre o Seiren. Mas como eu disse, o cara é idolatrado demais e tá acima de qualquer suspeita, ele fingiu que desistiu da investigação por não confiar em ninguém, e após encontrar o Shepard e saber dos motivos do Shepard, entrou pro esquadrão, se ofereceu e acabou entrando pro esquadrão. Garrus é considerado o favorito de muitos jogadores de Mass Effect. Ele era fixo na minha party no primeiro game, e no primeiro game o Garrus era mais reservado, era mais sério, ele é especialista em sniper e é um personagem foda que só cresceu no decorrer dos outros jogos. Nós temos também a doutora Liara Tsoni, uma pesquisadora assada que passou 50 anos da sua vida estudando os Proteans. A vinda dela para Normand era meio óbvia, ela ajudar o Shepard a entender o contato que ele teve com o artefato e as imagens que ficaram na mente dele. Liara é um doce, tem uma voz suave, tem um rosto angelical e é visível a admiração que ela tem por Shepard. A gente tem também o Vrax,
Rex. Ele é da raça Krogan. Eu vou explicar sobre essa raça, daí eu continuo falando sobre o Rex. Os Krogans são uma raça guerreira. Eu acho muito foda essa história dos Krogans, cara. Presta atenção, é muito foda essa história. Eles são uma raça guerreira como os Turians. Eles são tipo os Vikings, máquinas de guerra. O problema dos Krogans, cara, é a obsessão por guerra e destruição. Há 200 anos atrás, os Krogans acabaram com o próprio planeta com guerras nucleares. Mas com o tempo eles acabaram se adaptando à radiação. Como eu disse, eles são casca grossa pra caralho, velho. Hoje eles vivem em tribos e ainda lutam entre eles. E a maior parte deles vive como mercenários. A reprodução dos Krogans é muito rápida e os filhotes dos Krogans já nascem praticamente adultos já. Um dia qualquer, uns exploradores atravessaram dos Mass Relays e encontraram um planeta onde habitava uma raça chamada de Rachni. Eles são insetos gigantes e agressivos, são tipo formigas, tá ligado? Ao fugir, os Rachni seguiram de volta e acabaram parando em Citadel. Fizeram um verdadeiro massacre. E as outras raças tentaram lutar contra eles, mas não conseguiram, porque os Rachni reproduzem muito rapidamente e o exército deles é gigantesco e muito agressivo. Até que os Salarians procuraram os Krogans e pediram que eles acabassem com os Rachni, que em troca eles dariam um planeta inteirinho novo para os Krogans. É óbvio que eles aceitaram, nem tanto pelo planeta, mas pelo prazer mesmo de matar alguma coisa. E é óbvio que os Krogans venceram os Rachni. E nesse novo planeta era muito de boa, tá ligado? Era muito colina verdejante, não tinha radiação, não tinha nada contra os Krogans. E aí eles passaram a transar direto ao som de Roxette e Eros Ramazotti, começaram a se multiplicar muito rapidamente. O planeta acabou ficando pequeno e eles começaram a aloprar outros planetas. E aí o que aconteceu? Os Krogans acabaram se tornando uma ameaça muito pior que os Rachni. Os Turians se enfureceram e entraram em guerra contra os Krogans, mas é óbvio que eles não davam conta, né? Então os Turians usaram uma arma biológica do qual os Salarians criaram, chamada de genocídio. Essa arma biológica afetava as fêmeas Krogans, onde a cada 1000 Krogans, apenas um sobreviveria à infância, condenando assim o futuro da raça completamente. Na realidade do Mass Effect 1, os Krogans estão quase extintos já. Rex é um Krogan mercenário bem famoso. Daí vocês imaginam, se a raça toda dos Krogans é foda, um cara que é considerado foda entre os fodas, será que é foda? Eu acho que é foda. Rex, além de uma habilidade monstro de soldado, ele ainda tem habilidades bióticas também. Rex ouviu histórias sobre Shepard e passou a admirá-lo. Ele te encontra em Citadel e oferece os serviços dele. Você tem que ser maluco de recusar, cara. Rex é calado e mal-humorado. Você tem que ser paciente para poder conquistar, além do respeito dele, a amizade. Ele foi fixo na minha parte no Mass Effect 1 o tempo inteiro. Desde o momento que ele pisou na Normandy, ele não saiu mais do meu time, porque você leva 2 pra ação e o resto fica na nave esperando. E a última do esquadrão é a Tali, que ela é uma Quarian, outra raça que eu ainda não falei e eu vou comentar sobre, né? Essas informações sobre as raças são valiosíssimas, cara, porque elas valem pra todos os games. Essas histórias que eu tô falando aqui, parece que eu tô demorando muito tempo falando só de Mass Effect 1, mas na verdade eu tô contando a história do 1, 2 e 3. Os Quarians são uma raça focada em tecnologia. Eles criaram os Gets. São robôs super inteligentes criados pra ajudar os Quarians. Um dia, um Get evoluiu demais e percebeu que seus companheiros eram escravos dos Quarians. Os Gets se revoltaram e acabaram, quase dizimaram os Quarians de uma vez. Hoje, os Quarians vivem em naves vagando pela galáxia. Todo Quarian, quando atinge a maioridade, precisa fazer uma peregrinação, onde ele faz algo para provar para os demais que ele tem o seu valor. Você conhece a Tali durante a peregrinação dela. Tali Zorah Nar Hayah. Esse é o nome da criança, né? Tali é um gênio da engenharia. Ela é meiga, ela é gentil, ela é muito inteligente. Todos os seus companheiros, quando eles são aceitos no seu esquadrão, eles podem ser encontrados em algum local específico da Normandy. Além do seu esquadrão, que vai pra guerra, tem a tripulação também na nave. Só que 2 personagens devem ser citados apenas, porque os outros não têm tanta importância na história, porque o máximo que você pode fazer com eles é ouvir a conversa deles, não tem nenhum tipo de interação. O primeiro é o piloto da Normandy, que é o Joker. Ele é o comédia do jogo, ele faz piada o tempo inteiro, mesmo em momentos inapropriados, e é realmente lendária a habilidade dele como piloto. Ele possui uma doença rara nos ossos, eu vou deixar vocês descobrirem mais sobre ele quando vocês estiverem conversando. Só sei que ele é uma figura. Também tem a doutora Chakwas. Você a conhece em uma missão que ela está sendo refém, e se você conseguir salvá-la, ela vai vir para Normandy. Ela vai ser a médica da nave. Os diálogos com ela no primeiro game são meio escassos, mas assim como o Joker, ela tem nos 3 jogos. E aí no segundo game e terceiro, ela ganha um espaço maior no game, uns diálogos maiores e até momentos especiais com ela. Eu cito depois, lá mais pra frente. Certo, todos esses são os personagens do jogo. O carisma de todos eles é monstruoso, porque você vai realmente criar uma conexão com todos, seja ela de antipatia ou de simpatia.
Esse é um fator que vale para os 3 Mass Effects. Outro fator também que vale para os 3 Mass, que não vai ser necessário repetir, são esses. A dublagem, as vozes são escolhidas a dedo, com um capricho, cara, absurdo. Uma curiosidade, quem dubla o Joker é o ator comediante Seth Green. Ele dubla também o Chris do Family Guy e é criador de um seriado de comédia que passava no Adult Swim, da Cartoon Network, Frango Robô. E seriado, cara, vão assistir, gurizada, é engraçado demais. As únicas reclamações sobre a dublagem, que só foi corrigida no terceiro game, é que diziam que o tom da voz do Shepard era um só. Se ele tava com raiva, se ele tava feliz, era um tom só. Mas no 3 foi corrigido isso. Mais um fator que pode aproveitar, já falando dos 3 games, é o gráfico e as expressões faciais. O gráfico de Mass 1 era orgásmico na época, era top pra caralho, foi muito evolutivo, porque o 2 é melhor que o 1 e o 3 é melhor que o 2. As expressões faciais também foram evolutivas, porém, apesar dos detalhes faciais serem impressionantes, tanto no caso dos humanos quanto no caso dos ETs, principalmente dos ETs, eu acho que a expressão facial do Shepard, não do Shepard pronto, do Shepard customizado, o olhar que ele transmite é terrivelmente ridículo. Não tem jeito, cara, ele fica nos 3 jogos, mas isso só se aplica ao Shepard customizado. A ambientação do jogo é linda também, a riqueza de detalhes dos cenários, objetos e mesmo o céu que cada planeta apresenta é impressionante. A Normandy apresenta em cada game compartimentos diferentes, mas a essência dela sempre é mantida, assim como o Citadel, que muda sempre também. A criatividade dos caras é impressionante e eles sempre foram se superando em cada game. Também se aplica para a trilha sonora. A cada cena triste, ou mesmo músicas que tocam em boates, barzinhos, cenas de ação, são muito boas, cara. Mas eu digo pra vocês, as músicas do 1 e do 2 são boas, mas as do 3, elas são simplesmente épicas. A jogabilidade sempre foi bastante simples e de fácil entendimento. Você não apanha pra aprender, é um game de tiro, onde você mira, atira e dá cover, e utiliza algumas habilidades especiais, dá ordem para os seus companheiros. No segundo game você ganha ataques físicos, e isso é ampliado ainda mais no terceiro jogo. Mas é tudo muito simples e muito fácil, cara. No terceiro game, o sistema de cover ficou uma porcaria. Eu não sei porquê, mas o Shepard e seu companheiro às vezes dão uns covers onde não tem lugar pra dar cover. E às vezes, quando acaba a parede, ele não percebe. Sabe quando você encosta numa parede e começa a se movimentar de um lado pro outro? Às vezes você está deslizando com o Shepard pro canto da parede, a parede acabou e ele ainda está encostado no vento. Eu não entendo. No 1 e no 2 o sistema de cover é bom e no 3 é todo cagado, cara. Os movimentos eles são robóticos pros 3 jogos, isso é fato. Tanto que na hora do diálogo, no primeiro game, o cara mal mexia a cabeça. Os caras ficavam estáticos na frente um do outro, só abrindo e fechando a boca. Ninguém gesticulava enquanto falava. E na hora da batalha também, o corpo do personagem não fluía, era todo duro, tanto do Shepard quanto dos inimigos também. No 2 eles deram uma suavizada, mas ainda assim não convencia, era bastante artificial. No 3, com o fato do Shepard agora correr mais forte, saltar, utilizar vários ataques físicos, notou-se que a BioWare teve uma preocupação de aumentar a realidade dos movimentos. Beleza. Foi um processo evolutivo e eu dou crédito pra eles por isso. Mas mesmo assim no terceiro game a movimentação também não ficou muito legal não. O arsenal de armas é bastante alto e sempre foi evolutivo nos 3 jogos. E a última coisa que dá pra aproveitar já falando dos 3 jogos, então só sobrou a variedade de inimigos e a inteligência artificial. A variedade do inimigo é bastante alta, porque praticamente você lida com todas as raças do game, mais alguns robôs e monstros. Então isso é um ponto muito positivo. Os inimigos de certa forma são inteligentes, eu acho legal eles possuírem níveis de inteligência diferentes. Se você enfrenta monstros, eles simplesmente se movem na sua direção, no modo kill, 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 foda-se se você está atirando neles ou não. Agora, se você enfrenta, sei lá, um grupo de mercenários Krogans, eles já agem de forma mais inteligente, eles dão covers, tentam te flanquear, então é bem legal ver essa diferença. O único problema que o game apresenta, às vezes, no Mass Effect 1 e no 3, não aconteceu isso no 2, pelo menos não comigo, é que a inteligência artificial às vezes desliga. Isso pode ser considerado um bug também. Os inimigos simplesmente ficam parados até você matar eles. No 1 era mais frequente, no 2 não aconteceu, foi corrigido, e no 3 voltou a acontecer. Poucas vezes, mas aconteceu. Em Mass Effect, além da ação, um dos grandes chamativos do jogo é o modo de interação, o modo de interagir com os outros personagens. Ele é um game de diálogos longos e extensos, criando assim um relacionamento de amizade e inimizade. Quando você inicia o diálogo com alguém, aparecem 3 opções de resposta. Uma delas é boazinha, outra delas é neutra e outra é uma ofensiva. Essa soma de respostas vai definir o caráter do seu Shepard. Você tem que conversar muito, fazer muitas perguntas e também dar muitas respostas. O acúmulo de respostas e atitudes boazinhas aumenta o seu nível Paragon, e o acúmulo de respostas e atitudes agressivas aumenta o seu nível de Renegade.
renegado. Você pode ficar oscilando entre os dois, ser neutro, assim, às vezes ser bonzinho, às vezes ser renegado. Mas eu não recomendo jogar dessa forma, porque você perde opções de diálogos únicos de Paragon e de Renegade. Se for sempre neutro, você não vai ver esses diálogos. E esses diálogos determinam certas atitudes e respostas para algumas missões. Às vezes tem uma missão extrema que, se você fosse full Renegade ou full Paragon, teria um modo mais prático de ser daquela missão. Ser renegado não quer dizer ser malvado, é apenas a forma que você lida com aquela situação. Vou citar um exemplo. Tem um momento que você chega em Citadel, no primeiro game, que tem um ex-soldado que ele tá ameaçando a vida de todo mundo com uma arma. Ele tá muito louco, tá perturbado emocionalmente. Essa é uma side mission. Você pode tentar acalmar ele usando opções de diálogo do Paragon. O Paragon vai utilizar o próprio passado do personagem, seu Shepard, e tentar convencer o cara. Eu também sou soldado, também sofri, não sei o que, pra tentar acalmar o cara e desarmar ele. Enquanto o Renegade, você pode dar uma porrada no cara e desmaiar ele, ou mesmo matar o cara, porque pro Renegade, matando um cara que tá pondo em risco a vida de outras pessoas, você tá fazendo o bem, entendeu? Então é uma forma de você enxergar as coisas. Assim era o Renegado no 1 e no 2. No 3 mudou. No 3 o Renegado literalmente faz maldade. Eu não sei por que raios eles mudaram isso no terceiro game, mas mudaram. Existem nos 3 games também relacionamentos e romances, como é no primeiro jogo. Em Mass Effect você tem uma variedade absurda de maneiras de lidar com as pessoas. Quando você conhece o Rex, por exemplo, ele te oferece os serviços, como eu disse pra vocês. Você tem a opção de dizer não. Ele simplesmente não vai pra Normandy. Todas as histórias, missões e diálogos que você saberia sobre ele vão ser perdidas, mas é o que você queria. Tratando eles bem, você cria laços de amizade com todos eles. Se você for um Shepard homem, tratar bem a Ashley e a Liara vai despertar o interesse das duas. Lógico que tratando bem, usando o flerte, né? Só que vai chegar um momento em que ambas vão ter interesse por você e elas vão te confrontar, dizendo que você tem que escolher entre uma delas. Esse momento de confronto só acontece se você flertar com as duas. Se você só bater papo com a Liara, mesmo assim ela vai te querer. Se você só bater papo com a Ashley, ela não vai te querer. Quando você fizer a escolha entre as duas, uma se afasta, tira o time de campo, e aí você vai ter um relacionamento sério com a escolhida. Vai dar beijinho, vai fazer amorzinho, vai aparecer uns peitinhos, umas bundinhas, mas coisa de leve, coisa pouca, mas aparece umas carnes, né? E se for uma jovem libélula que estiver jogando Mass Effect e se fez uma Shepard mulher, você pode ter um relacionamento amoroso com o Kaidan ou com a Liara. O Kaidan funciona mais ou menos como a Ashley. Você vai ter que confrontar, escolher, mais ou menos igual. Se você tratar a Ashley mal, ela vai iniciar um relacionamento com o Kaidan. Em Mass Effect 1 você vai ter uma baixa obrigatória. Tipo, um dos seus amigos vai morrer e você vai ter que escolher qual deles. Essa missão é terrível, é triste, mas faz parte do enredo do jogo. O que você tem que prestar atenção é que você pode ter outra baixa de mais um personagem. Para impedir isso, ou você vai ter que ser amigo total dessa pessoa, ou você vai ter que ser full Renegade ou full Paragon para poder contornar essa situação. Mas eu digo pra vocês o seguinte, a dica que eu dou: quer ser renegado? Seja renegado, mas da Normandy pra fora. Trate bem seus companheiros, cara. Eles não são seus escravos, eles são seus companheiros, são seus amigos. Então é bom você ter a fidelidade, a lealdade dos caras. Então trate todo mundo dentro da Normandy bem. E fora da Normandy, pode tocar o terror se você quiser. Evite ao máximo as baixas, cara, porque você perde muito conteúdo pro próximo game com aquele personagem que ia te oferecer. Lembra, tudo que você faz em Mass Effect 1 tem grande consequência em Mass Effect 2. Mass Effect 1 é um game fantástico que obteve média de 9,1 nas reviews mundiais. Teve 2 DLCs. O primeiro foi Bring Down the Sky, lançado em 2008, trazia 1h30 a mais de gameplay. A história é assim: um grupo extremista de Batarians sequestrou uma estação asteroide móvel no sistema de Asgard e colocou em rota de colisão com um mundo colônio, vizinho da Terra Nova. Daí Shepard e seu esquadrão têm que impedir. Esse game apresentou uma nova raça ao game, que são os Batarians, que eu acabei de falar. Eles têm uma má reputação em toda a galáxia, eles são uma raça que se isolam das demais, e os Batarians que se expõem às demais raças são os bandidos, que abandonam o planeta porque não aceitam viver reclusos. Então, isso acaba queimando ainda mais o filme da raça, né? Gera muito preconceito, achando que todo Batarian é bandido. O segundo DLC foi o Pinnacle Station, lançado em 2009. O game acrescentava mais ou menos 3 horas de gameplay, trazia uns cenários diferentes para competir em simulações de batalha. Eu não adquiri esse DLC, não tive interesse não. Agora a gente vai pro segundo game da série, lembrando que uma imensa maioria das coisas que eu já citei valeram pros 3 games, então eu vou ser muito mais objetivo em enredo, relacionamentos e consequências no 2 e no 3.
has no idea what he's getting into. To his credit, he's recruiting an impressive team. Assassins, scientists, biotics. He's scouring the galaxy for the best. Ilium. Purgatory. Even Sonny Tuchanka. An unlikely band of brothers. Tough, but are they loyal? If Shepard can't gain their trust, they're all as good as dead. Agora vamos falar de Mass Effect 2. Ele foi lançado para PC e 360 em 2010 e em 2011 saiu a versão do PlayStation 3. O que é foda é eles não liberarem o primeiro game também pro PlayStation 3. Tipo, para os caras poderem começar a sua história desde o real início, né, cara? Os caras são obrigados a começar do 2 e ser podre pra caralho, velho. Agora vamos lá pra análise, só que dos pontos essenciais agora, porque boa parte já foi dito durante o Mass Effect 1. O enredo é um só, mas o que você fez em Mass Effect 1, o seu save será carregado, todo o seu comportamento vai ter um reflexo no game. O game ele começa semanas após o primeiro. Shepard está em busca de alguns Geths que sobraram depois da última missão, quando a Normand é atacada por uma nave que surge do nada. A tripulação da nave do Shepard é forçada a evacuar. Vários deles morrem antes de conseguir, e é por isso que a tripulação do 2 é praticamente toda diferente. Mas o Joker, que tem aquele espírito de capitão de navio, né, decide afundar, morrer junto com a nave. Lógico que o Shepard não vai deixar, procura o Joker e o carrega de lá. Ele salva o Joker. Assim que ele consegue salvar o Joker, a nave explode e o Shepard é lançado no espaço e morre. Você fica assim, uai, como assim? Quer dizer que tudo que eu fiz no 1 carregou pro 2 e o personagem morre? Calma, fi, calma. Existe um grupo extremista humanitário denominado de Cerberus. Esse grupo recupera algumas células de Shepard e o reconstrói. Nesse momento, você pode refazer a aparência física do seu personagem. Se você acha que não ficou bom e tal, ou deixar do jeito que estava. Esse projeto ficou conhecido como Lazarus Project. Quando o Shepard desperta, ele está no laboratório da Cerberus e esse laboratório está sendo atacado. Shepard está com umas cicatrizes no rosto ainda, e se você for Paragon, essas cicatrizes vão sumir. E se você for Renegado, essas cicatrizes vão aumentar. Logo de cara, Shepard vai encontrar dois membros que farão parte do seu esquadrão durante todo o game, que é o Jacob e a Miranda. Jacob vai contar para o Shepard que ele esteve morto por 2 anos depois que eles contornaram a situação do ataque. Shepard é apresentado a Illusive Man, que é o líder da Cerberus, do qual Shepard agora é forçado a trabalhar como forma de pagamento. A missão de Shepard é que os seres humanos andam sendo abduzidos em toda a galáxia. E Illusive Man acredita que os Reapers estejam por trás disso, agora unidos a uma outra raça poderosa chamada de Collectors.
Shepard precisa salvar o destino de toda a humanidade. A grandiosidade das missões aumentou ainda mais. O enredo agora está muito mais fantástico que o primeiro, e agora você irá formar um novo esquadrão. Quem são eles? Garrus. Quando a Normandy explodiu e o Shepard morreu, Garrus ficou triste, obviamente, mas precisava dar um rumo na vida dele. E o principal, fazer o que ele acreditava ser o certo. Ele foi até a Estação Espacial Ômega, que é um lar dos bandidos mais perigosos das galáxias, e começou a sabotar o plano deles e a matar todos eles com um sniper, sem ser visto. Quando você aparece lá, é supostamente para se livrar desse assassino, mas quando você descobre que é o Garrus, aí você vai dar uma força para ele, né? E assim Garrus acaba voltando para Normandy. Garrus está totalmente diferente, assim, ele não tá mais tão sério, já tem um lado, um senso de humor. Ele meio que se acha também na nave, assim, porque ele é veterano, lutou com Shepard, não sei o que, então ele fica meio que se achando, assim. Ele acabou crescendo muito como personagem do 1 pro 2, mas muito mesmo, cara. A Doce Tali tá de volta também. Você encontra ela em uma das primeiras missões, mas ela não segue logo de cara pra Normandy, não. Você a salva e mais pra frente você encontra ela novamente. E aí ela diz pra você que ela estava envolvida em um estudo científico pro seu povo, que deu errado, houve uma traição. Mas não foi ela. Acusaram ela, ela foi banida pelos Quarians e foi recebida na Normandy novamente. Você vai encontrar a Ashley ou o Kaidan, a Liara e o Vrax no game. Claro, dependendo do que você fez no save do 1, né? Mas nenhum deles vai seguir você dessa vez. Você vai saber os motivos quando você encontrar eles. O outro membro do esquadrão é o Jacob Taylor. É um dos personagens novos. Ele que é um clone daquele rapper Kanye West, né? Jacob lutava pela aliança, mas abandonou porque os seus ideais batiam mais com a Cerberus. Jacob é um soldado eficiente, bastante sério. Conforme você vai ganhando amizade com ele, ele se mostra um cara legal e tal. E ele, no passado, teve um romance ou uma foda com a Miranda. Outra personagem nova é a Miranda Lawson. Ela é uma soldada cega de amores pela Cerberus. Tudo que o Illusive Man diz, ela assina embaixo. Ela é arrogante, ela é pretensiosa, ela é chata. Essa é a definição da Miranda, cara. Eu falo mais dela quando eu for falar sobre relacionamentos. Tem o Grunt, que é um Krogan. Ele é uma espécie de super soldado Krogan. Os Krogans são foda, ele é um super soldado Krogan. Minha nossa. Ele é criado totalmente em laboratório por um líder Krogan chamado de Okeer. Com o genocídio acabando com a raça dos Krogans, Okeer tinha uma esperança de evoluir a espécie para que ela pudesse voltar a crescer novamente. Okeer morre antes de Grunt nascer. E o Grunt, na verdade, nasce dentro da Normandy, cara. Sem nenhum tipo de costume ou ritual Krogan, Grunt é um filhote perdido. Ele, sem dúvida, é o companheiro mais forte da trilogia Mass Effect. Ninguém é mais forte que o Grunt. E ele era fixo na minha party do 2. Grunt, ele possui mais perguntas do que respostas, né? Porque ele é um filhote, é um bebezinho, né? Ele tem um jeitão quietão de todos os Krogans, mas ele chega a ser um pouco mais engraçado. Ele tem um humor negro maior que o do Vrax, ele fala mais que o Vrax. Outro membro é o Dr. Mordin Souls, que é da raça Salarian. Antes de você encontrar o Garrus, você encontra o Mordin no mesmo local, em Ômega. Ele está ajudando as pessoas de lá. Mordin é absurdamente inteligente e é um personagem muito excêntrico, cara. Você realmente memoriza a presença do cara, porque ele tem um jeito muito estranho. Conhecendo mais o Mordin, você aprende mais sobre como funcionam as raças dos Salarians, de como eles lidam com as coisas e da forma de pensar deles. Mordin possui um grande segredo que vocês vão saber. Quando eu descobri esse segredo, eu fiquei muito decepcionado com o personagem. Eu gostava muito do Mordin, mas depois que eu descobri, eu fiquei muito decepcionado com ele. Mas ele teve a sua redenção comigo no terceiro game. Jack é outra personagem nova, do qual eu sou fã eterno. Eu sou apaixonado pela Jack. Ela faz parte do lado negro da Cerberus. Até então a gente achava que a Cerberus é uma organização boazinha, perfeitinha, mas não é bem assim. A Jack, ela foi uma cobaia, assim como várias outras crianças, de experimentos para aumentar o poder dos bióticos. Ela sofreu torturas na infância. Essas crianças eram obrigadas a lutar até a morte umas com as outras em forma de teste. A Jack, ela é mal-humorada, ela é mal educada, ela odeia receber ordens, mas a história dela é terrível, cara. E é impossível você não ter uma simpatia por ela depois que você descobre isso. Eu vou falar mais sobre a Jack também nos relacionamentos. Outro personagem novo e muito foda, por sinal, é o Tane. Ele é de uma raça nova apresentada ao universo de Mass Effect. Ele é da raça Drell. Essa raça tem uma memória inesquecível. Tudo que aconteceu durante toda a vida de Tane, ele jamais esquece. Ele lembra de detalhes absurdos, como o cheiro, o gosto das coisas que aconteceram há muitos anos atrás. Tane, ele tem uma doença incurável no pulmão. É um assassino profissional. Ele pede para se juntar a Shepard porque ele busca a redenção pelos seus assassinatos. Ele é um cara muito religioso e ele quer
comprar o seu lugarzinho no céu antes de morrer. Nós temos também a Sex da Samara, que ela é uma Asari que abriu mão da família em nome de lutar pela justiça. Samara possui uma filha chamada de Morint, que anda assassinando homens e mulheres em Citadel. Ela seduz, na hora do sexo ela os mata. Samara precisa matar a própria filha, e você tem a opção de matar a Samara e salvar a Morint. Assim a Morint vai se unir pro seu esquadrão, mas não faça uma besteira dessa, cara. A Samara é muito séria e age como se fosse uma anciã, mesmo tendo um corpo gostoso daquele jeito. E por último, mas não menos importante, é o Legion. Legion é da raça Geth. Ao contrário dos outros da sua raça, ele fala. E ele tem colado no seu corpo um pedaço da armadura de Shepard, que explodiu na morte dele. Você o encontra durante uma missão e do qual ele te ajuda, mas ele é apagado durante a missão e você tem a opção de salvá-lo ou abandoná-lo. Salva, cara. Legion é um cara massa, salva ele. Além do esquadrão, tem os novos tripulantes da nave. Joker ainda continua, mais lesado que nunca. Agora a norma de ter um cozinheiro oficial, ele até te dá uma side quest para você buscar ingredientes. Existe um casal de engenheiros também que te dá uma side mission. A doutora Shockwalks tá mais soltinha agora também, ela te dá 2 side missions. E agora você possui uma assistente. Eu sou fã demais dela, é a Kelly. A Kelly ela te avisa quando você tem e-mails não lidos, se alguém quer querendo falar com você em particular ou pelo terminal. Ela é craque em leitura de linguagem corporal, então conforme você vai tratando os personagens do seu esquadrão, a Kelly ela passa a te descrever como é que eles andam na norma, se eles estão nervosos, se eles estão felizes. E a única coisa que não dá pra contar com a Kelly é de ela alimentar os peixes do seu aquário, velho. Se você deixar na mão dela, você vai morrer tudo. Então você mesmo vai lá e alimenta seus peixes. E por último é a Edie. Ela é uma inteligência artificial instalada na norma pela Cerberus. Ninguém gosta dela no início, porque todo mundo acha que está sendo espionado por ela. Ela vive brigando com o Joker. A Edie, apesar de ser apenas uma voz, ela tem um carisma muito grande, cara. E rola um clima dela com o Joker, né? O Joker tá desesperado, tá tendo clima com voz de computador agora. Agora vamos falar dos relacionamentos. Da mesma forma que o primeiro é a maneira que você trata os seus companheiros e as pessoas que te contratam para fazer missões, só que agora tá tudo muito mais realista. Quando você chega a um certo ponto de amizade com o personagem, ele te conta algum segredo ou alguma coisa que incomoda na vida dele e você vai ter a opção de ajudá-lo. Essas missões são chamadas de missões de fidelidade, e ao concluí-las, aquele personagem vai ser fiel a você para sempre. É fundamental conquistar essas missões de fidelidade antes de fechar o game. Se você criou um Shepard mulher, você pode ter a opção de relacionamento agora com Garrus, Tame e Jacob. Se você for homem, você pode ter relacionamento com a Miranda, Jack e Tali. E a Samara, Zangado? Não. A Samara até me disse em uma missão, quando eu tava flertando muito com ela, que ela tava muito tentada a querer experimentar o todo-poderoso Shepard, mas que ela era velha demais pra mim. Eu falei, que isso, Samara? 500 anos é bobagem. Dá nada não. Mas não tem jeito, a Samara não é comestível. A filha dela, a Morint, é. Só que, se você transar com a Morint, você morre. E o pior é que ela avisa antes. Ela fala, ó, se você vier, você vai morrer. Eu fui, né, achando que não ia dar nada. Você morre, aparece game over na tela. Tem que dar reloading. Não tem jeito de comer a Morint. Tem, mas ao mesmo tempo não tem. Das 3 mulheres, se você tratar bem a Jack no início, ela vai se irritar com muita bondade e vai tentar provar a teoria dela. Ela diz que nunca na vida dela ninguém tratou ela bem sem querer nada em troca. A Jack ela fica instalada embaixo de umas escadas próxima à engenharia, onde não tem ninguém. Então ela parte pra cima do Shepard e fala assim, me come, né? Você tem a opção de comer a Jack ali mesmo. Se você fizer isso, beleza, ela vai continuar sendo sua amiga e vai até te dar a missão de fidelidade, tudo normal. Porém, ela nunca vai te amar. Pra você ter amor com a Jack, você tem que dispensar o sexo fácil primeiro, do qual ela vai ficar te chamando de viadinho por boa parte do game, mas depois ela aparece aos prantos no seu quarto e vai dizer que te ama e tal, e aí você vai conseguir ter um romance com a Jack de verdade. Muita gente acha a Jack feia pelo fato dela ser careca. Eu acho ela linda, cara. O rosto dela é o mais bonito de todas as meninas do Mass Effect, e o ar malvado dela só dá mais tesão ainda pra mim. A Jack é careca, cara, mas tem um motivo pra isso. Quando ela era mais nova, ela foi pega por um grupo de homens e foi espancada e violentada por eles. O cabelo dela foi raspado durante o estupro. Ela deixou o cabelo raspado porque ela não queria ficar mais bonita, pra não chamar a atenção de ninguém, entendeu? Ela se vingou dos caras, ela matou todos eles. Então aquela cabeça careca tem um motivo, e é um motivo muito forte, cara. A Miranda, ela é tipo a Ashley do Mass Effect 1. Tipo, as pessoas só escolhem ela não porque ela é legal, e sim porque ela tem uma bunda gostosíssima. A Ashley tinha um corpo do mal, né? E a Miranda, ela tem uma bunda agressiva, cara. A atriz que serviu de modelo de corpo pra Miranda é a Yvonne Strahovski. Pela foto que eu coloquei aí, vocês viram que ela é realmente linda de rosto, mas a bunda dela rolou uma mentirinha aí, né? Rolou um computador. Ela atua num seriado aí chamado de Chuck, seriado de comédia, eu acho.
A Miranda faz sexo com você 2 vezes, mas as 2 ela só faz depois que ela te ama. E a outra é a Tali. Muita gente reclamou no primeiro game que não podia ter relacionamento com a Tali. Ela podia ter um balde na cabeça, mas todo mundo sabe que o que tem por debaixo daquilo ali, né? A gente viu, a gente sentiu pelas imagens trocando, vocês estão vendo a potência da criança. O problema das cenas de sexo com a Tali é que não aparece quase nada, porque nunca mostra o rosto dela. Então é aquela coisa assim de começa a se pegar e corta. Você faz sexo com a Tali uma vez e pra fazer ela tem que te amar também. E a última é a Kelly, sua assistente. A Kelly é um tesãozinho, cara. E ela tem um tesão recíproco pelo Shepard. Pra transar com ela, basta você não deixar ela morrer na história. Em forma de recompensa, ela vai até o seu quarto, faz um striptease e faz sexo com você. O melhor de tudo é que ela deixa tudo em segredo, cara. Se você tá namorando a Tali, por exemplo, não tem problema. Ela vai lá, mocado, faz o que é pra fazer, sai e não conta pra ninguém. Ou seja, bom demais, né? Agora eu vou contar pra vocês como é que eu fiz. No 1, eu peguei a Ashley. No 2, eu peguei a Jack embaixo da escada, daí eu fiz amor com a Miranda. E quando eu tava dando em cima da Tali, ela disse pra mim, opa, você tá com a Miranda, eu não vou ficar com você. Eu falei, beleza. Fui lá na Miranda, terminei com a Miranda, voltei pra Tali e disse, agora sim, terminei com ela. Aí a Tali falou, beleza. Aí eu fiz amor com a Tali. Salvei a Kelly e transei com a Kelly. Todos me diziam, você vai ter enormes problemas em Mass Effect 3. Eu fiquei bastante preocupado, vocês vão ver o que aconteceu depois. Haverão momentos de briga entre seu esquadrão. Nunca tome partido de ninguém. Se a Tali tá brigando com o Legion, não toma partido, porque aí você não queima o filme com nenhum dos lados. Seja neutro nas respostas. Durante os diálogos ou ações haverá oportunidade de interferência, Paragon ou Renegade, apertando o botão no momento certo. Shepard vai tomar uma atitude, é bem massa isso. Uma novidade que tem no game, que é muito chata por sinal, é o mapa das galáxias. Existem vários pontinhos com vários nomes que são sistemas solares. Você vai entrar nos sistemas solares, vão ter vários planetas. Aí haverá um local chamado de depósito de combustível, onde você vai comprar combustível e comprar umas sondas gigantescas para você poder extrair obras-primas de planetas escaneados. Você entra numa galáxia não explorada, escolhe um planeta, manda escanear esse planeta. Cada planeta tem uma definição rico, moderado ou pobre em minerais. Só explore planetas, só escaneie planetas ricos, não perca tempo com pobres e moderados. Os elementos que você encontra nos planetas é o elemento 0, iridium, platinum e palladium. Você manda um probe, esse probe vai sugar esses materiais pra você. Serve pra você upar a nave e dar upgrades nos seus personagens. É muito chato fazer isso, mas é necessário, cara. Dessa forma também você vai encontrar as missões de anomalia. Quando você for escanear um planeta, vai falar anomalia encontrada. Você manda uma sonda, aterriza onde a sonda parou e lá vai ter uma mini missão, entrar e matar uns carinhas. É importante fazer porque você ganha muitos créditos, muito XP e ganha elementos para poder upar a sua nave e seus companheiros. Então é necessário para poder fazer 100%. Como eu disse, você tem a opção de dar upgrades nas armas, armaduras sua e dos seus companheiros e na nave também. Faça tudo isso antes de zerar o game. Mass Effect 2, diferente do 1 e do 3, não é linear. Ele possui 13 finais diferentes. A última missão é chamada de Missão Suicida. Nessa missão você pode perder toda a sua tripulação e seu esquadrão, dependendo das suas escolhas. Por isso o game possui 13 finais. Essa missão é uma das mais fantásticas que eu já vi em um game. Você fica literalmente nervoso, cara. Eu rejoguei Mass Effect 2 porque não fiquei satisfeito com o primeiro final que eu tive. E na segunda vez eu tive o final perfeito. Nenhuma baixa na tripulação, nenhuma baixa no esquadrão e ainda comi todas as meninas. Existem muitos pacotes de DLC para Mass Effect 2, eu vou citar apenas 2, os mais importantes que eu considero, que é o Lair of the Shadow Broker, que consiste em ajudar a Liara a rastrear uma sombra misteriosa, do qual ela faz de tudo para tentar salvar um homem que foi sequestrado por essa sombra. Essa expansão deve ser jogada depois da missão suicida, depois de ter zerado Mass Effect 2, porque ela é uma missão spoiler do caralho. E o outro é o Kasumi, Stolen Memory. Nessa DLC apresenta uma personagem nova para o seu esquadrão, você pode jogar ela antes de finalizar o game. Kasumi ela é uma ladra procurada em toda a galáxia. A Cerberus contrata ela para trabalhar com Shepard. Em troca, ela pede ajuda para fazer um grande assalto a um cofre de um criminoso chamado de Hack Donovan. Mass Effect 2 é sem dúvida um dos melhores jogos que eu já joguei na vida e é disparado o melhor da trilogia. Foxhound 4, do you have visual?
Isso nos traz ao último, o fim da trilogia, lançado este ano em 2012, o tão aguardado Mass Effect 3. Ai. Bom, vamos lá. O jogo já começa errado, velho, com a porra da importação do save. Muita gente ficou desesperada porque o save não estava funcionando. Dava várias mensagens de erro. Eu tive uma enorme dificuldade para poder importar o meu save, mas eu consegui. Não 100%, ele salvou a minha história, porém ele não salvou a aparência do meu personagem, tive que customizar novamente. Qual que é o enredo dessa vez? O jogo começa com a Terra sofrendo um ataque fudido, velho. Shepard e Anderson procuram escapar e eles descobrem que os Reapers agora vêm com tudo. Eles utilizaram de forma absurda e absoluta toda a tecnologia dos Collectors e se fundiram com outras raças, formando umas raças mais fortes. Agora eles vão tentar dizimar toda a galáxia. A proporção da história é ainda maior que a do segundo game. Tinha tudo, cara, para ser a maior história das histórias, assim, tá pro hall da fama do enredo dos games. Porém, não foi o que aconteceu. Shepard tem o papel de unificar as galáxias e juntar o maior número de exércitos possíveis para poder travar a batalha final contra os Reapers. Quem é o esquadrão dessa vez? O esquadrão foi reduzido. Antes de falar dos personagens jogáveis, eu vou falar dos não jogáveis. Você vai encontrar Brax, Grunt, Mordin, Legion, Jack, Jacob, Kasumi, Miranda, Samara e Thane, claro, se eles sobreviveram ao Mass Effect 2, e nenhum deles vai fazer parte do seu esquadrão. A decepção é monstruosa quando isso acontece, porque teve muito comercial, muita coisa falando que todo mundo ia voltar, todo mundo na Normand, o bicho ia pegar, você ia delegar tarefas para eles fazerem em outros planetas. Porra nenhuma, tem nada disso, cara. Você encontra o Grunt e pensa, agora o bicho vai pegar, e você encontra ele, toma umas decisões e ele é tirado de campo. Quando você vai na sala de guerra, na Normand, lá tem uma barra com uma porcentagem do seu exército que você está juntando para poder enfrentar os Reapers na batalha final. Esses personagens que eu citei, que eram seus companheiros, aliados, amigos, pares românticos, são apenas números a serem acrescentados nessa barra de porcentagem. Mass Effect 3 era para ser um reflexo do que você construiu no 1 e no 2. Mas na verdade ele é um game linear, chega a ser mais linear que o primeiro, maquiado com umas escolhas falsas que te levam para um final único. Não adiantou eu ou você que está me ouvindo ser foda em Mass Effect 1, ser foda em Mass Effect 2. Se um cara jogou totalmente errado os dois games, ele vai ter o mesmo final que você no 3. Talvez os passos até chegar ao final sejam diferentes, e vão ser diferentes, mas o zeramento é um só. A falta de afeição com todos os seus amigos que não te acompanham mais é bizarra. Você conversa com eles, o diálogo é de amizade e tal, mas não convence mais, não transmite realidade nenhuma mais. É muito artificial. E as pessoas que nos acompanham, como é que tá agora? Bom, a gente tem a Ashley ou o Kaidan, né? Então de volta dependendo da sua escolha do Mass Effect 1. A Ashley sempre foi bonita, mas agora ela tá um tesão completo. Pena que a chatice dela é proporcional à gostosura dela. Ela tá gostosa, mas tá chata demais, tá pior que no primeiro game. Até hoje essa vaca desconfia de mim, acha que eu sou uma espécie de traidor, porque eu trabalhei com os Cerberus. Ela se junta a Normand no início do game, depois acontecem algumas coisas que ela é forçada a sair, e depois haverá um confronto seu com ela que vai decidir o futuro da amizade ou do relacionamento de vocês. Kaidan voltou para outras pessoas, não no meu caso, né, porque ele faleceu no Mass Effect 1. Eu tive que pesquisar sobre o Kaidan para poder falar para vocês. Bom, a diferença básica inicial é que o Kaidan foi promovido a major e comanda a primeira companhia de operações especiais Biótica, que é uma aliança secreta das operações do exército. O comportamento do Kaidan é semelhante ao da Ashley, entendeu? Ele vai entrar pra Normand, vai desconfiar da sua Shepard mulher, depois você vai confrontar ele, é igualzinho, assim, as mesmas atitudes da Ashley o Kaidan toma. O problema é que no Mass Effect 1 eles tentavam diferenciar mais a Ashley do Kaidan. No Mass Effect 3, se brincar, deve ter até repetição de diálogo dos dois. E aconteceu uma mudança drástica quanto o Kaidan, que eu vou falar lá no Relacionamentos. O Garrus também volta no game, se ele sobreviveu ao seu save do 2. O planeta do Garrus foi atacado, assim como a Terra. Quando você vai lá dar uma força, é óbvio que o Garrus decide embarcar mais uma vez para Normand. Dessa vez o Garrus tá fantástico, cara. É uma das poucas coisas que estão ainda excelentes em Mass Effect é a personalidade do Garrus. Ele tá muito malinha no jogo, assim, o jeito dele. Eu falo mais sobre ele mais pra frente também. Tem um personagem novo que pra mim não acrescentou em nada na história, que é o bombado do James Vega. Você conhece ele logo no início do game, ele tem a função de escoltar o Shepard até a sala de reuniões lá.
mas a Terra é atacada e daí vocês sabem o resto. Quando ele mal percebe, ele já está na Normandy tentando salvar a galáxia. Eu achei ele um acréscimo muito fraco para o esquadrão, porque todos os nomes fortes dos seus amigos foram deixados de lado, aparecem no game, mas não participam, não vai contigo para o campo de batalha, para eles acrescentarem um personagem novo que nem dá tempo de você conhecer o personagem. A Liara tá de volta agora pro esquadrão também, tá doce, tá gentil, tá menos ingênua do que ela era, o corpo dela também tá bem mais gostoso. Algumas decisões importantes sobre a Liara foram decididas na DLC do Shadow. Caso você não tenha comprado, você perdeu algumas escolhas, mas não se preocupa não, porque a Liara vai estar viva de qualquer jeito. Ela aparece logo no início do game, dessa vez ela faz questão de acompanhar o Shepard na Normandy. Eu digo faz questão porque ela aparece durante o gameplay do Mass Effect 2 sem ser no DLC, e quando você a convida para ir para Normandy ela recusa. Dessa vez não, ela faz questão. A Tali também está de volta, se ela sobreviveu ao seu Mass Effect 2. Os Quarren estão vivendo uma intensa guerra contra os Geth, mas a Tali se une a você após uma missão lá, que faz parte do modo história, ela vai para Normandy. E outra personagem que é nova e ao mesmo tempo não é nova, que entra pro esquadrão, é a Edie. Só que agora ela tem um corpo e puta que pariu que corpo. A Edie descola um corpo lá durante o gameplay. Logo no início do game também vocês vão descobrir de que forma que ela adquire esse corpo. E aí ela vai agora auxiliar o Shepard não só na Normandy, como também no campo de batalha. Ela vive dos dois modos, tanto na nave quanto no corpo. E agora a gente também tem uma nova tripulação. Ou seja, mesmo eu salvando toda a tripulação no Mass Effect 2, ela foi substituída, para ficar igual para quem deixou todo mundo morrer. A doutora Shockwalks e o Joker permanecem novamente. Mesmo eu salvando a minha assistente Kelly no 2, ela foi substituída, agora tem uma nova assistente, que é a Samantha Traynor. Ela é legal, ela é bem inteligente, mas eu gostava mais da Kelly. Ela desempenha as mesmas funções da Kelly, mesmo menos aquele lance de linguagem corporal e tal. Tem outro piloto chamado de Steve Cortez. Ele é um cara depressivo porque seu marido morreu recentemente e tal, ele não quer mais viver. Marido, Zangado? Marido. E a última personagem de tripulação, que é opcional no caso, é a Diana Allers. Ela é uma espécie de jornalista que você pode levá-la para Normandy, para ela manter toda a Terra situada do que está acontecendo, do que o herói Shepard está fazendo. Trazer ela para a nave conta uma micro porcentagem também para o exército da batalha final. Agora eu vou falar sobre relacionamentos, cara, que foi uma das coisas mais cagadas assim de todo o game. Quando o jogo se inicia e todo mundo vai para Normandy, tudo é normal, né? Como qualquer outro Mass. Só que foi retirado as missões de fidelidade. É isso que ficou um pouco chato, porque aí com relação lá do Vega, entendeu? Se você conversasse com ele, tivesse uma missão de fidelidade, pelo menos só com ele, ficaria uma coisa diferente, mas não tem, então você faz uma amizade com ele meio que muito rápido, entendeu? E acaba não sendo convincente. Agora na questão de antigos amores, que é onde realmente ficou péssimo o jogo. Tipo, eu sou capaz de flertar com todas as meninas da nave. A Ashley, a Liara, a Tali, a Edie, a doutora Shockwalks, a Samantha e a Diana. Todas as que entram pra Normandy, certo? Beleza. Eu já aviso vocês agora, a doutora Shockwalks e a Edie não dá pra comer. E a Samantha, que é minha nova secretária, ela é lésbica também, não dá pra pegar não. Certo, sobre as outras. De todas elas, você pode flertar o tempo inteiro, mas a primeira que cede um pequeno beijo, um selinho, é a Liara. Se você der em cima de todas elas ao mesmo tempo, a primeira que cede é a Liara. Agora, preste atenção nisso aqui. A partir do momento que você beijar a Liara, você está dizendo pro game que você quer zerar com ela. O quê? É isso mesmo. O game não tem mais realidade nenhuma. O beijo que eu dei na Liara, em um local reservado, que ninguém viu, disse pro game que eu vou zerar com ela. E o pior, todas as outras meninas que eu flertava ao mesmo tempo, a Ashley, a Tali, a Diana, a opção de diálogos de flerte com elas desapareceu. Não foi substituído por uma agressividade, tipo, elas me cutucarem, tá dando em cima de mim, tá com a Liara, né? Ou de tirar satisfação, porra, e o que a gente teve, Shepard, no passado, agora você tá com... Nada, desapareceu. É como se o Shepard tivesse virado uma mulher, ou como se nada do que eu tive com elas no passado realmente aconteceu. Desaparece as opções, eu não sou questionado, some, do nada. Tudo que Mass Effect 2 criou em termos de relacionamento, de amizade e amor perfeitamente foi destruído em Mass Effect 3. O Kaidan está disponível agora no game, como eu disse para quem deixou ele vivo em Mass Effect 1, só que agora ele está disponível para relacionamento homossexual. Eu não sei por que fizeram isso com o personagem. Aquele novo piloto, Steve Cortez, é homossexual, ele não é bissexual, ele é homossexual. Às vezes vai rolar umas indiretas da parte dele, você pode tratar ele bem. Haverá só um momento crucial que vai definir
se você vai ou não ser gay com ele, que vocês vão estar num barzinho em Citadel, vai passar um cara e ele vai flertar com o cara, e você pode se oferecer e falar, não, você está flertando com esse cara, flerta comigo. A partir desse momento você vai se tornar gay junto com o Steve, e todo o relacionamento que você tiver com as mulheres vai desaparecer, como se fosse com a Liara, vai tudo sumir. Você vai ficar só com o Steve. E ou você pode dar a resposta e falar assim, não, você vai lá, dá em cima dele lá, eu vou ver se eu arranjo umas mulheres por aí, que no caso o Steve vai continuar sendo seu amigo, e a partir desse momento ele não vai dar mais em cima de você. Eu achei legal porque eles suavizaram, diferente de Dragon Age, que é um jogo mais agressivo, que quer forçar uma relação homossexual, Mass Effect foi mais suave. Ele sugeriu, você disse que não, o jogo continua. Se você teve um romance com a Jack, por exemplo, no Mass Effect 2, e ela não vai pra Normandy, o máximo que você vai fazer é dar uns beijos. Você vai encontrar ela no game, ela não vai pra Normandy, então você vai dar uns malhos nela, uns beijos e só. Fica só nisso. Mesma coisa com a Miranda. Você vai encontrar todos os personagens de todos os games, e quase todos eles vão estar em situações mortais, do qual você pode salvá-los sem menor dificuldade. O jogo é basicamente linear, quase tudo que acontece você é apenas forçado a assistir. Aqueles inúmeros caminhos que tinha em Mass Effect 2 desapareceram. O game não tem mais aquele lance de escanear planetas atrás de matérias-primas. Você escaneia alguns planetas, apenas encontra alguns itens, e esses itens serão utilizados para a guerra. O game teve problemas de carregamento de save, de sistema de cover, nos relacionamentos, na linearidade, no comprometimento daquela missão do Legion e da Tali, mas somando todos eles, não dá o zeramento do jogo, cara. O zeramento do Mass Effect 3 virou piada na internet. É um dos zeramentos mais estúpidos que eu já vi na vida. Eu acho que é um final que não tem consequências, é um final que é cortado pela metade, você nem entende direito o que aconteceu, não tem pé nem cabeça. O jogo também possui um modo multiplayer, que é uma novidade na trilogia, pode ser jogado em até 4 jogadores em co-op. O modo se chama Galaxy at War e se assemelha ao modo Horda, já famoso pela galera aí acostumada a jogar os multiplayers da vida. Com a diferença que nós avançamos o tempo inteiro e nós temos certas missões nos intervalos de cada wave. Hackear um computador, roubar arquivos, desativar sondas e etc. Existem mais de 15 mapas e os inimigos são os mesmos da campanha, que são as raças apresentadas no jogo. O game, quando foi lançado, foram prometidas muitas novidades para o multiplayer, mas essas novidades se limitaram mesmo a mais armas e mapas. Você customiza seu personagem do zero, você pode jogar com as mesmas raças que você enfrenta durante o gameplay, e cada raça possui um poder único e especial. Mass Effect também possui vários livros. O primeiro deles é o Revelation, que se passa antes do Mass 1, que aprofunda ainda mais sobre os detalhes do universo do jogo. Todos os livros fazem isso, né? Em nenhum deles, Shepard aparece para deixar com que o jogador escreva sua própria história durante os gameplays. Nesse livro se apresenta mais a política de Citadel, um pouco mais do passado de Anderson, e mostra também o porquê Saren, o espectro dos espectros, acabou virando a casaca e se tornando um filho da puta dos infernos. O segundo é o Ascension, que se passa entre Mass 1 e 2. Lembra que eu falei dos Proteans lá no início do vídeo? Que a tecnologia deles estava espalhada pelas galáxias e quem encontrava avançava trocentos zilhões de anos no futuro tecnologicamente? Então, nesse livro se comenta quando os humanos encontraram um Cache Protean e com isso começaram a desenvolver habilidades high-tech. Mas essa tecnologia acaba caindo nas mãos da Cerberus, que começa a usar isso em experimentos em humanos, crianças, projeto da qual a Jack foi forçada a participar na infância. Foram feitos vários tipos de experimentos com humanos. Em Mass Effect 2 nós chegamos naquele laboratório Cerberus na missão de fidelidade da Jack, só que ele já está completamente arrasado. No livro se fala sobre esse local e é bem interessante. O terceiro foi o Retribution. Se passa após Mass Effect 2 e Illusive Man manda um grupo Cerberus investigar sobre os Reapers, temendo que eles voltassem em breve a contra-atacar, coisa que realmente aconteceu depois. E o último livro foi o Deception. Esse livro não compensa argumentar muito, porque a própria BioWare pediu desculpas pela enorme quantidade de erros na história que esse livro apresenta. Os fãs praticamente, em sua grande maioria, não gostaram desse livro. Todos esses livros estão disponibilizados na descrição do vídeo online para vocês, mas estão em inglês. Então quem tiver interesse é só clicar lá depois. Ainda existe mais 10 HQs que tratam do universo da trilogia. Nessas, alguns personagens do esquadrão de Shepard, como a Liara, por exemplo, têm as suas próprias aventuras.
também serve para complementar ainda mais a trama, e os links dessas HQs estão também na descrição do vídeo, é só conferir depois. Para complementar ainda mais o vídeo antigo, eu vou falar das vendas e das médias das reviews mundiais, que eu não falava antigamente nos vídeos de trilogias e sagas. Mass Effect 1 teve média de 9.1 nas reviews mundiais, foi elogiadíssimo por quase 100% dos sites e revistas especializadas, vendeu 3 milhões de unidades, número altíssimo para um jogo estreante que garantiu sua sequência. O Mass 2 teve média de 9 nas reviews mundiais e vendeu aproximadamente 4 milhões de unidades. Esse que pra mim é disparado o melhor game da trilogia. O número de vendas foi maior porque ele também havia sido lançado para PlayStation 3. A exclusividade tinha sido quebrada. E Mass Effect 3 teve média de 8.8 nas reviews mundiais e vendeu cerca de 3 milhões de unidades. Apesar da nota alta e das boas vendas, como vocês viram na análise, vários problemas e decepções aconteceram no game. Sobre o final decepcionante, eu acredito que isso aconteceu devido a algum filho da puta ter exposto o final verdadeiro do game semanas antes do lançamento. A BioWare teve que reescrever tudo às pressas. Depois do novo final ter sido um fiasco, a BioWare pediu desculpas publicamente e despediu metade da sua equipe de desenvolvimento. Talvez por motivos de desconfiança que a informação do final tenha vazado dali, eu não sei dizer exatamente, ou talvez seja mesmo pelo novo final ter ficado muito ruim, vai saber, né? Na minha opinião, a BioWare deveria ter mantido o final original e foda-se os trouxas que vão atrás para saber. Vocês acham realmente que eu tô aqui, esperando ansiosamente por Mass Effect 3, e fico sabendo que tem um tal vídeo ou tal site que publicou o final? Vocês realmente acham que eu vou ser retardo o suficiente de ir lá assistir? É lógico que não, porra. Eu quero jogar, eu quero me surpreender. A BioWare deveria ter ignorado esse assunto e se comprometido com o que tinha produzido inicialmente. Depois surgiram várias teorias para tentar justificar o que aconteceu no final do 3. E depois uma DLC com um novo final, e teve gente que nem se animou o suficiente para ir atrás desse novo final. Mesmo com aparentes problemas, Mass Effect 3 ainda é um bom jogo e em comparação ao 2 fica muito para trás. E ainda existe mais um fail no game, só que esse é um spoiler, mas eu quero comentar sobre isso. E eu vou deixar para comentar depois que eu me despedir de todo mundo. Eu vou finalizar o vídeo, vou me despedir. A galera que não zerou Mass Effect 3 fecha o vídeo e quem zerou assiste até o final. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz edições, acrescentei novas informações. Muito obrigado pelo carinho. Eu não vou pedir novamente um gostei ou um favorito de vocês. Vocês já fizeram isso da outra vez. Não se sintam obrigados a fazer isso novamente. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Fiquem com os meus comentários spoilers no final do vídeo. Beleza então? Valeu, falou e até.